Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos pedir a Deus, a Jesus, ao Frei Fabiano e aos bons espíritos que nos cercam, para que os trabalhos desta noite se realizem em grande paz. Vamos também pedir a estes irmãos que levem as nossas melhores vibrações para aqueles que se encontram em grande sofrimento em nosso planeta, aos nossos irmãos que sofrem nos hospitais, aos nossos irmãos que contraíram este terrível vírus que assola o planeta, aos nossos irmãos que, por falta de alimentos, não conseguem reagir, aos nossos irmãos que ainda se encontram cegos de ódios e orgulhos. Enfim, a todos os necessitados neste planeta, que o Mestre Jesus os socorra segundo as suas necessidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em novas tentações e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, eu vou falar hoje sobre o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coleta de preces espíritas, mas especificamente sobre o Pai Nosso. O tema chama Oração Dominical, Instrução Preliminar. Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical, o Pai Nosso, no início desta coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que colocam em primeiro lugar porque veio do próprio Jesus e porque pode substituir a todas conforme a ideia e o sentimento que se atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, sublime na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais singela, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outrem o que se pediria para si mesmo. Mas, em virtude de ser concisa, o profundo sentimento contido nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria. É por isso que a oração dominical é muitas vezes dita sem se fixar o pensamento sobre o sentido de cada uma das suas partes. Dizem-na decorada como uma fórmula, cuja eficiência está condicionada ao número de vezes que é repetida, e quase sempre esse número é cabalístico, 3, 7 ou 9, tirado da antiga crença supersticiosa do poder atribuído aos números e em uso nos círculos de magia. Precisamos abandonar essas situações que trazemos de muitos séculos, né? Para auxiliar e aclarar a mente sobre as preposições do Pai Nosso, de acordo com o conselho e com a assistência dos bons espíritos, a cada proposição da prece foi feito um comentário, que lhe desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer a oração dominical simples ou desenvolvida. Nós vamos aqui tratar dela desenvolvida, a prece. Então vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Acreditamos em vós, Senhor, pois tudo revela vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassam toda a compreensão humana. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e o mais pequeno inseto até os astros que se movem no espaço. Em todos os lugares vemos a prova de um amor paternal. É por isso que cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que não vos glorifica, ingrato aquele que não vos rende graça. Venha a nós o vosso reino. A explicação. Senhor, destes aos homens leis perfeitas de sabedoria
que os fariam felizes se as seguissem. Com essas leis, fariam reinar sobre si a paz e a justiça. Ajudariam-se mutuamente ao invés de prejudicarem-se, como fazem. O forte ajudaria o fraco ao invés de massacrá-lo. Evitariam os males que geram os abusos e os excessos de todas as espécies. Todas as misérias da terra vêm da violação das vossas leis, pois não há uma única infração a essas leis que não tenham consequências inevitáveis. Desde o animal, o inseto, que o mantém no limite do necessário, ele se conforma naturalmente com isso. Ao homem, além do instinto, destes a inteligência e a razão, destes também a liberdade de respeitar ou violar aquelas de vossas leis que lhe dizem respeito pessoalmente, ou seja, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenham mérito da responsabilidade de suas ações. Chegará o dia em que, de acordo com a vossa promessa, todos praticarão, e então a incredulidade terá desaparecido. Todos vós reconhecerão o Senhor soberano de todas as coisas, e o reinado de vossas leis será vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, a apressar a sua vinda, dando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. A explicação. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior com relação ao superior, quanto maior não deve ser o da criatura em relação ao seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis e se submeter sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem se submeterá a ela quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós nada pode. Então fará a vossa vontade na terra, como os eleitos a fazem nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A explicação. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra a sua pastagem, mas o homem deve ao seu alimento a sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque vós os criastes livre. Vós lhes dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor do teu rosto. Com isso lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que exercite sua inteligência pela procura dos meios de preencher as suas necessidades e o seu bem-estar, uns pelo trabalho manual, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho ficaria estacionário e não poderia pretender alcançar a felicidade dos espíritos superiores. Auxiliais os homens de boa vontade, que se confia a vós para obter o necessário, mas não aquele que encontra prazer no vício de gastar o tempo inutilmente, que gostaria de tudo obter sem esforço, nem o que procura o desnecessário. Quantos são os que caem vencidos por sua própria culpa, por seu descuido, pela sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes. Estes são os que fazem a sua própria descrença e não têm o direito de se lamentar, já que são punidos daquilo mesmo que pecaram. Apesar disso, nem a estes abandonais, pois sois infinitamente misericordioso. Vós lhe estendeis a mão em socorro, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentar da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. Perguntemo-nos se a cada infelicidade que nos chega não dependia de nós evitá-la, e consideraremos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal, e que depende de nós fazer o bem uso dela. Uma vez que na terra o homem se acha submetido à lei do trabalho, dai-nos a coragem e a força de cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, para que não venhamos perder os seus frutos. Dai-nos, Senhor, o nosso pão de cada dia, ou seja, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o desnecessário.
Se o trabalho nos é impossível, confiamo-nos à vossa divina providência. Se está em vossa vontade nos provar pelas mais duras privações, apesar de nossos esforços, nós as aceitamos com uma justa expiação das faltas que temos cometido nesta vida ou numa outra anterior, pois sois justos. Sabemos que não há sofrimentos que não sejam merecidos e que nunca há punições sem causa. Preservai-nos, meu Deus, de invejar aqueles que possuem o que não temos, e nem mesmo invejar os que têm em excesso quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se esquecem a lei da caridade e do amor ao próximo que lhe ensinastes. Afastai também de nós o pensamento de negar vossa justiça, ao ver a prosperidade do mal e a infelicidade que por vezes aflige o homem de bem. Graças às vossas luzes que nos destes, sabemos agora que a vossa justiça sempre se cumpre e não falha com ninguém, porque a prosperidade material do mal é tão transitória e passageira quanto a sua existência corporal, e que terá de passar por reencarnações dolorosas, enquanto a alegria, reservada àqueles que sofrem com resignação, será eterna. Perdoai nossas dívidas como nos perdoamos aqueles que nos devem. A explicação. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Cada um de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que vos fazemos, e uma dívida contraída que cedo ou tarde será preciso resgatar. Solicitamos o perdão da vossa infinita misericórdia e vos prometemos empregar nossos esforços para não contrair novas dívidas. Na caridade, nos ensinastes a maior das leis, mas a caridade não consiste somente em amparar ao semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos vossa indulgência se nós mesmos não usássemos dela para com aqueles dos quais temos de que nos queixar? Dai-nos, meus Deus, a força de apagar em vossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com nenhum desejo de vingança no coração. Se for de vossa vontade nos retirar hoje mesmo da terra, fazei com que possamos nos apresentar diante de vós, puros, libertos de ódio, como Cristo, cujas últimas palavras foram de perdão em favor dos seus martirizadores. As perseguições que os maus nos fazem suportar são parte das nossas provas terrenas. Devemos aceitá-las sem limitações, com todas as outras provas, e não amaldiçoar aqueles que com as suas maldades nos dão a oportunidade de perdoar-lhes, abrindo-nos o caminho da felicidade eterna, já que nos dissestes pelos ensinamentos de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos a mão que nos fere e nos humilha, porque sabemos que as angústias do corpo fortalecem nossa alma e que seremos glorificados em vossa humildade. Abençoado seja o vosso nome, Senhor, por nos ter ensinado que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar nossas faltas passadas e de cumprir em uma nova vida o que não pudemos fazer nesta para o nosso adiantamento. Assim se explicam todas as desigualdades aparentes da vida terrena. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, o sinal evidente de vossa soberana justiça e de vossa vontade infinita. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A explicação. Dai-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos que, inspirando-nos maus pensamentos, tentam nos desviar do caminho do bem. Somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra, para expiar nossas faltas e melhorar-nos. A principal causa do mal está em nós mesmos, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas más inclinações e vícios para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, conquanto são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Se não tivermos vontade firme e determinada para praticar o bem e renunciar ao mal, tudo o que fizermos para afastá-los será inútil.
Portanto, precisamos direcionar nossos esforços para combater as nossas más inclinações e os nossos vícios. Então, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz de vossos anjos guardiões e vossos bons espíritos, a vontade de corrigir-nos nossas imperfeições, a fim de impedir aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Senhor, como sois a fonte de todo o bem, não criais nada de mal, não podendo por isso o mal ser obra vossa. Nós mesmos os criamos ao desprezar as vossas leis e pelo uso que fazemos do livre-arbítrio que nos destes. Quando os homens cumprem nossas leis, o mal desaparecerá da terra, como desapareceu em muitos mundos mais avançados. A prática do mal não é uma necessidade fatal ou irresistível para ninguém, e apenas parece irresistível àqueles que nela se satisfazem. Se temos a vontade de fazer o mal, podemos também ter a de fazer o bem. Senhor meu Deus, é por isso que pedimos vossa assistência e dos bons espíritos para resistir à tentação. Assim seja. Eis a explicação. Permite, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas curvamo-nos diante da vossa infinita sabedoria, que todas as coisas que não compreendemos sejam feitas conforme a vossa vontade, e não a nossa, pois quereis apenas o bem e sabeis melhor do que nós do que é nos conveniente a cada um de nós. A vós, meu Deus, dirigimos esta prece por nós em favor de almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas. Suplicamos vossa misericórdia e a vossa bênção para todos. Bem, e assim terminam as explicações para o Pai Nosso. Como vocês podem notar, é uma prece muito forte. E quando trabalhamos na casa de Fabiano, conversando com espíritos muito difíceis, aqueles espíritos inferiores que ainda querem fazer confusões, até eles se calam diante da prece do Pai Nosso. Portanto, devemos sempre orar a prece do Pai Nosso. Quando iniciamos um trabalho, quando terminamos um trabalho, quando acordamos pela manhã e quando vamos dormir à noite, para que o Mestre Jesus e os seus bons espíritos estejam sempre ao nosso lado. Bem, eu vou encerrar aqui a minha participação, agradecendo a todos, desejando uma boa noite, e a Ana Rita vai continuar daqui para frente o resto do nosso trabalho. Que todos estejam abençoados pelo Mestre Jesus e pelos bons espíritos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Dando continuidade à segunda parte da nossa palestra desta noite. Mais uma vez, vamos estudar um capítulo do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. O capítulo 3 nos fala do retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, a alma após a morte. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírita, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Somos espíritos. Nesse momento estamos encarnados e costumamos utilizar o termo alma quando o espírito está encarnado, para diferenciar, né? Porque são sinônimos, significam a mesma coisa, alma ou espírito. Então, dentro da doutrina, costumamos dizer alma quando o espírito está encarnado e espírito quando ele desencarna e retorna ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. No momento em que cessa a vida do corpo físico, a alma, ela se liberta e retorna ao mundo dos espíritos. Tá? Esse é um dos ensinamentos da doutrina espírita.
A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim. Não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Nós somos espíritos e conservamos sim a nossa individualidade. Somos eternos, já vivemos várias vidas, estamos vivendo essa e viveremos eternamente. Estamos evoluindo e nossa meta será um dia sermos espíritos puros, divinos ou celestes, que está bem longe disso acontecer, mas é o caminho que todos nós vamos chegar. Então, conservamos sim a nossa individualidade, a nossa bagagem espiritual, ela ficará conosco sempre, jamais a perdemos. Tudo que adquirirmos de conhecimento intelectual e moral, levaremos conosco eternamente. São os bens imperecíveis, que Jesus nos falou. Esses são os tesouros imperecíveis que nós não perdemos. Como a alma constata sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta, o seu perispírito. Então, nós temos um corpo espiritual, que é o perispírito, e que também é preservado e está conosco, através dele, que é o corpo espiritual, que o espírito se manifesta no mundo espiritual. A alma não leva nada deste mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Nada nos pertence em termos materiais, somos usufrutuários. Deus nos empresta. Então, cada encarnação nós temos um corpo, vamos desenvolvendo uma vida, temos bens materiais, mas tudo isso nos serve enquanto estamos aqui. Não levamos nada disto para o mundo espiritual. O que nós levamos? Só aquilo que conquistamos intelectualmente e moralmente, como eu falei. Então, nós temos um espírito que é eterno, nós temos o nosso corpo espiritual que sobrevive a essa questão da morte do corpo físico. E isso seremos nós eternamente. E todo aprendizado, sabedoria, tanto intelectual e moral, isso nós levamos. O resto são bens temporários. Nós somos usufrutuários, como nos ensina o Evangelho. Não levamos nada disso para o mundo espiritual. Porque muitos pensam que a alma, ela retorna ao todo universal, que ela perde sua individualidade, Muitos pensam assim, mas não é o que a espiritualidade nos revela na terceira revelação. Eles são bem claros que nós conservamos a nossa individualidade. Porque se pensarmos, pela razão, é o mais lógico. Porque cada um tem a oportunidade de aprender, de fazer as suas conquistas, em termos de aprendizado intelectual, moral, e nós perderíamos tudo isso. Então, de que valeria a pena todo o esforço que temos, de controlar as nossas tendências negativas, de observar o nosso comportamento,
de estudar, de aprender, de tratar bem as pessoas. Então, tudo isso são conquistas, aprendizado que vai ficando armazenado no espírito e nós vamos levando tudo isso que é a nossa bagagem espiritual, né, como um tesouro eterno e perecível. Se voltássemos ao todo universal, perderíamos tudo isso, então não haveria lógica de alguns têm esforço, outros não fazem nada, se perderíamos tudo, ficaria tudo sem sentido, né? Os que pensam que a alma com a morte volta ao todo universal estarão errados, se por isso entendem que ela perde a sua individualidade, como uma gota d'água que caísse no oceano. Então não é o que acontece, né? O espírito, ele conserva sim a sua individualidade. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, né? Então, o nosso corpo é passageiro, é transitório. Cada encarnação nós temos um corpo novo, né? De acordo com as necessidades, as provas e expiações que eu tenho que passar, né? Mas a alma, ela é eterna, ela retorna à vida espiritual. A doutrina espírita nos traz muitas informações sobre isso, falando da reencarnação, que a morte não existe, das vidas sucessivas, que somos espíritos que fomos criados simples e ignorantes, já estamos aí há muito tempo em aprendizado, reencarnando, aprendendo e evoluindo. E o tempo que tudo isso demora vai depender do esforço que cada um faz, né, para combater as suas viciações, combater os comportamentos e pensamentos difíceis, buscando o caminho do bem. Nós temos um capítulo muito bonito de Martins Peralva, estudando o Evangelho do livro, onde ele fala sobre a vigilância. Vejam, as condições em que despertaremos na espiritualidade após a morte corporal dependem efetivamente do nosso estado evolutivo. Então, muitos perguntam, né? Para onde eu vou? O que vai acontecer comigo nesse momento em que a minha alma retorna ao mundo espiritual, que dizem que é a nossa verdadeira morada, né? Então, nós temos que pensar sobre isso e nos prepararmos, senão vamos chegar ao plano ali espiritual completamente perdidos, sem saber o que está acontecendo, né? Então, muita gente pergunta, como é que a gente vai chegar ao mundo espiritual após o desencarne, né? E ele fala que vai depender das minhas escolhas na presente encarnação, do rumo que tivermos imprimido aos nossos passos, do esforço evangélico empreendido, da maneira como tivermos sabido valorizar o nosso tempo. A situação do homem, após a sua desencarnação, com certeza tem muito a ver com os interesses que ele tinha aqui na vida quando encarnado. A recuperação gradual da memória do perispírito,
a lembrança de fatos que poderão trazer paz ou desassossego, né? Dependendo de como ele conduziu as suas atitudes, a sua vida. Ele pode ter reencontro com amigos ou com adversários, dependendo da faixa vibratória que ele se coloca. Por isso que o desencarne é diferente, né? Não podemos generalizar como será esse retorno, porque depende muito da bagagem de cada um. A resposta da lei à nossa vigilância na fraternidade ou à nossa insensatez ante a grandeza da vida. O conhecimento espontâneo, segundo as circunstâncias e necessidades educativas de outras existências, vão somando, né, e vão nos trazendo ali quadros da memória suaves, doces ou dolorosas e amargas, né? Então vai depender muito do que cultivamos durante todo o tempo que nós ficamos encarnados. Resultará do plantio que tivermos feito, pois colheremos o que semearmos. Lembremos disso, não é? Dependerá da maior ou menor firmeza com que nos tivermos conduzidos no mundo. Então, a palavra de ordem para todos nós, enquanto estamos aqui encarnados no plano físico, deve ser vigilância, vigilância e vigilância. O Mestre não nos pede santificação da noite para o dia, né? Ninguém adormece pecador para despertar angelizado. Isso acontece com as muitas encarnações, com o tempo. Agora, é possível ao homem deitar-se vazio de ideias, escravo da preguiça e da incerteza, descrente e amorfo, e levantar-se na manhã seguinte renovado e feliz, desejoso de trocar o vestuário da indolência e da irresponsabilidade pela túnica singela do servidor operoso. A santificação, de fato, exige muito, mas a boa vontade custa menos. Há um ditado bem conhecido que nos fala: a noite é boa conselheira. O Espiritismo faz luz sobre o assunto. Explica que ao adormecermos, o nosso espírito parcialmente liberto reúne-se em certas ocasiões a entidades amigas e generosas que lhes transmitem sábios conselhos, preciosas advertências, sugestões benevolentes que nos fazem despertar mais felizes, mais esperançosos, mais lúcidos, mais inspirados na solução dos problemas da vida. No jogo das aparências, em que se comprazem os homens, de noite, realmente, de fato, é uma boa conselheira, né? Então, a espiritualidade amiga, eles nos esperam durante o repouso físico para nos ajudarem, para traçarem valiosas diretrizes que possibilitem o equacionamento de complexas questões de nossa experiência evolutiva. Por isso é importante o orar e vigiar, né? Preservarmos a saúde do corpo e a harmonia do espírito. Eduquemos o ouvido, controlemos a língua, imprimamos direção evangélica aos nossos passos,
Evitemos animosidades. Absorvamos, enfim, o perfume que se evola das eternas lições que o divino amigo nos legou. Enquanto no mundo, é possível refletir com segurança e agir com relativo equilíbrio. No entanto, após o desenlace corporal, quando se patenteiam e se evidenciam os nódulos espirituais, os desajustes psíquicos, o problema de segurança e do equilíbrio se torna menos fácil, né? Então, libertos do corpo físico, tudo vai ficar mais difícil para nós. Sem o refúgio do vaso físico, a nos proteger, a nos preservar do assédio das sombras, a alma que se não movimentou no bem se recomporá com mais dificuldade. E nós não sabemos a hora da nossa grande transição. Pode ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, não sabemos. Então compete-nos permanecer todos os dias na vigilância, atentos à nossa fé, buscando a Deus, a fim de que a partida e chegada nossa ao plano espiritual não seja uma ocorrência dolorosa, que estejamos sempre preparados para esse retorno. Viver no bem, aprendendo e servindo, amando e perdoando, para que o adormecer seja suave e o despertar sublime, porque aquele que cumpre os teus deveres, assim será, né? É como se dormíssemos aqui e acordássemos em outro local, tranquilos, de consciência do dever cumprido, alegria no coração, a paz, né? Em processos naturais, equilibrados, é assim que acontece. Então, que possamos seguir, né, a benevolência, o perdão incondicional, para que a candeia da fé e do conhecimento superior ilumine os nossos passos, além da morte, assegurando-nos assim a alegria que se não extingue e a felicidade que jamais acaba, né? Então, somos espíritos eternos, a vida continua, mudamos somente de plano, e se escolhermos o caminho do bem, teremos sempre a consciência tranquila, a paz no coração e o nosso retorno à pátria espiritual será mais tranquilo, tenhamos a certeza disso. Então temos que, sim, nos preparar para esse retorno. E como é esse preparo? É viver no bem, buscar a Deus, desenvolver a nossa fé. E assim terminamos a nossa reflexão de hoje. Muito gratos a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estudo tão valiosa. Que Deus ampare a cada um que nos ouve nesta noite. Que assim seja.